Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, contra 3 até 4. Essas palavras não são de um comentarista moderno, são de um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, descrevendo exatamente o que aconteceria nos últimos tempos. Ele fala de um povo que não aguenta mais ouvir a verdade, que não suporta mais a sã doutrina, e por isso corre atrás de vozes que alimentam seus desejos, não sua santidade. Olhe ao redor, não é isso que estamos vendo? Um evangelho diluído, uma mensagem sem cruz, uma fé de aparência, mas sem renúncia. É como se Paulo estivesse descrevendo o nosso tempo, a nossa geração, os púlpitos dos nossos dias. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo não diz, talvez venha um tempo, ele afirma. Virá tempo, ele está anunciando algo certo, inevitável. Esse tempo não é apenas futuro distante. Esse tempo já nos alcançou, não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é ensino puro, limpo, alinhado com a palavra de Deus. Mas Paulo diz que chegará uma fase em que a própria igreja, em muitos lugares, não vai mais aguentar ouvir ensino saudável. Não é o mundo que rejeita, é gente dentro do meio religioso que cansa da verdade. Esse tempo já chegou, olhe para muitos púlpitos. Há mais histórias engraçadas do que Bíblia. Mais frases de efeito do que arrependimento. Fala-se muito de destino, de sonhos, de conquista, mas quase nada de renúncia, santidade e quebrantamento. Este é o tempo em que muitos querem um Deus que abençoe seus planos, mas não querem se curvar aos planos de Deus. Querem promessas, mas não querem obediência. Querem céu, mas não querem cruz. Querem paz, mas não querem abandonar o pecado. É exatamente o cenário que 2 Timóteo 4, contra 3 até 4 descreve. Falsos profetas e profetas da ocasião, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Coceira nos ouvidos é um símbolo de gente inquieta, impaciente, gente que quer ouvir sempre algo novo, agradável, estimulante. Eles não querem qualquer pregador, querem doutores conforme as suas concupiscências. Procuram líderes que legitimem seus desejos, não que confrontem seus pecados. É aqui que entram os falsos profetas, os profetas da ocasião. São pessoas que aprenderam a ler a vontade do público, não a vontade de Deus. Eles moldam a mensagem para caber na expectativa da multidão. Se o povo quer prosperidade, eles prometem riquezas. Se o povo quer status espiritual, eles vendem títulos. Se o povo quer emoção, eles fabricam experiências. Mas o verdadeiro profeta não ajusta o céu à terra. Ele chama a terra a se ajustar ao céu. O profeta da ocasião escolhe o que pregar para não perder gente. O profeta de Deus escolhe ser fiel, mesmo que isso lhe custe gente, posição e aplauso. Desviarão os ouvidos da verdade. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Perceba, não é apenas falta de conhecimento, é desvio consciente. Eles se afastam da verdade, viram o rosto da palavra e abraçam fábulas, histórias, narrativas que confortam, mas não salvam. Fábulas, hoje, podem ser mensagens centradas no homem, nas emoções, em promessas superficiais. São sermões que não passam pelo Calvário, não falam de sangue, não falam de morte do eu, não chamam ao arrependimento, são bonitos, emocionantes, mas vazios da verdade que transforma. São como anestesia, fazem o pecador se sentir bem enquanto ele caminha para longe de Deus. Quando a verdade é rejeitada, a mentira ganha palco. Quando a sã doutrina é abandonada, o engano se torna confortável. E isso é perigoso porque muitos se sentem espirituais, mas estão sendo alimentados por um evangelho falsificado. O padrão de Deus para os verdadeiros profetas, mas enquanto se multiplicam os profetas da ocasião, Deus continua procurando homens e mulheres que vivam o padrão de 2 Timóteo 4 inteiro. Pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, corrigir, repreender, exortar, com toda longanimidade e doutrina. Gente que não vive de aplauso, vive de altar. Gente que não negocia a mensagem para manter posição. Os verdadeiros profetas são marcados não pela performance, mas pelo peso da presença de Deus. Não é a eloquência que os distingue, é a vida no secreto. Não é o número de seguidores, é o nível de quebrantamento. Eles podem até ser esquecidos pela multidão, mas são conhecidos no céu. Em uma geração que tem coceira nos ouvidos, Deus levanta vozes que ainda dizem: assim diz o Senhor, mesmo que isso doa, mesmo que isso tire gente, mesmo que isso feche portas humanas. Esses são os que não se vendem, não se corrompem, não se calam diante do pecado. Alerta à igreja dos últimos tempos. Este texto é um alerta, não apenas contra falsos profetas, mas contra um tipo de igreja que os sustenta. Falsos profetas só se mantêm porque há um povo que prefere conforto à verdade. Não é só púlpito doente, é auditório doente. Nos últimos tempos não basta dizer eu tenho fé. É preciso perguntar, fé em quê? Fé em quem? Em um Cristo bíblico que chama a santidade ou em uma versão confortável, feita à imagem dos meus desejos? A igreja dos últimos tempos precisa decidir se quer ser noiva fiel ou público consumidor. Noiva fiel ama a voz do noivo mesmo quando essa voz corrige. Público consumidor procura pregador como quem troca de canal. Quando algo incomoda, troca por algo mais agradável. Que tipo de ouvinte você é?
Diante de 2 Timóteo 4:3-4, a pergunta não é apenas, existem falsos profetas? A pergunta é, que tipo de ouvinte eu sou? Que tipo de cristão eu tenho sido? Alguém que suporta a sã doutrina ou alguém que corre atrás de mensagens feitas para massagear meu ego? Quando você se ofende com a verdade, você se aproxima mais de Jesus ou se afasta? Quando Deus usa alguém para confrontar seu pecado, você endurece ou se quebranta? Isso revela se seu ouvido é do tipo que suporta a sã doutrina ou se já começou a preferir as fábulas. Talvez você perceba hoje que tem buscado mais palavras que agradam do que palavras que transformam. Tem preferido sermões que confortam, mas não mudam seu estilo de vida. Esse é um sinal de alerta do Espírito Santo. Você percebe que está vivendo exatamente o que Paulo descreveu? Se o seu coração se acostumou com um evangelho de conveniência, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de pedir: Senhor, muda o meu ouvido, muda o meu coração, muda o meu apetite espiritual. Feche seus olhos agora, se puder, e ore assim, com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes procurei palavras que me agradassem e não necessariamente a tua verdade. Perdoa-me por todo momento em que rejeitei a sã doutrina e preferi o caminho fácil. Lava-me, purifica-me, alinha o meu coração à tua palavra. Livra-me dos falsos profetas, mas livra-me também de ser um crente que ama as fábulas. Dá-me fome pela verdade, paixão pela santidade, amor pela tua voz, mesmo quando ela confronta. Faz de mim um testemunho verdadeiro nestes últimos tempos. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo acenda em você um desejo novo pela palavra pura e que em dias de engano você seja encontrado firme na verdade, custe o que custar.